E aí, pessoal, hoje a gente vai dar um mergulho numa explicação bem especial de uma história super antiga. Sabe aquela sensação de quando as coisas ficam muito, mas muito assustadoras? Pois é, a gente vai descobrir como encontrar uma coragem gigante bem no meio do medo. É a história de um barco pequeno e um perigo enorme. Vamos lá? Imagina a cena. O que será que acontece quando uma tempestade daquelas, bem grande e barulhenta, chega de repente no escuro? Pensa só, o céu fica umbreu, o vento começa a uivar lá fora, e do nada, cabum! Aquele trovão gigante que faz até o chão tremer. É normal o coração bater super rápido, né? A primeira vontade é pular direto para baixo das cobertas. O medo é uma emoção muito forte, e os personagens da nossa aventura de hoje sentiram exatamente isso, um pavor real de arrepiar os cabelos. Parte 1. Uma viagem noturna silenciosa. Olha, toda grande aventura começa de um jeito meio calmo, né? E a nossa não é diferente. Antes dessa confusão toda, estava tudo em paz. Esse texto aqui sobre a tempestade acalmada é curtinho, a gente lê em 30 segundos. Mas não se enganem, ele guarda uma lição simplesmente gigante sobre emoções, perigos e, claro, sobre coragem. A fonte nos conta que, numa certa noite, os amigos de Jesus decidiram fazer uma viagem. Eles entraram no barquinho achando que ia ser uma daquelas noites perfeitamente calmas na água. Sabe aquele barulhinho suave da água batendo na madeira? As estrelas brilhando, uma brisa bem levinha? Tava tudo tão seguro. Ninguém ali dentro imaginava o que estava prestes a acontecer. Era só mais um passeio de barco. Parte 2. A grande e assustadora tempestade. Bom, a calmaria não durou muito. De uma hora para outra, a paz sumiu completamente. Uma tempestade daquelas bem violentas começou a sacudir tudo. E não era só uma chuvinha de verão, não, era uma tempestade brava mesmo. O barco começou a balançar para lá e para cá, parecia uma gangorra maluca. As ondas subiam super alto, jogando água gelada em todo mundo. O resultado? O medo tomou conta geral. Com toda aquela escuridão e aquele barulho assustador do vento, ninguém conseguiu ser corajoso. O pavor engoliu a tripulação inteira. Parte 3. Acordando o mestre que dormia. E aí, no meio daquele caos com água voando para todo lado, aconteceu uma coisa inacreditável dentro do barco. De um lado, os amigos de Jesus em pânico total, desesperados, agarrados nas beiradas, com certeza de que iam afundar. Mas do outro lado, lá no fundo do barco, Jesus estava dormindo. E dormindo tranquilo. Gente, como assim, né? Com aquele barulhão ensurdecedor e o barco sacudindo, como alguém consegue ter um sono tão profundo e calmo? Essa diferença enorme entre as duas reações é o grande ponto da nossa história. Eles não aguentaram. Estavam dominados por aquele pavor gigante. Correram lá para o fundo do barco e acordaram ele gritando com todo o fôlego. Mestre, não te importas que morramos? Era puro desespero. Eles tinham certeza absoluta de que o barco ia afundar no escuro e que ninguém ia escapar. Era um medo puro falando bem mais alto que qualquer outra coisa. Parte 4. Cale-se e aquiete-se. A tempestade estava no pior momento possível. Jesus foi acordado por aqueles gritos de pânico. E a reação dele? Nada de desespero. Na verdade, foi o oposto. Ele simplesmente levantou. Ele não correu atrás de um balde para tirar água, não se encolheu de medo do barulho. Ele ficou em pé, bem firme e encarou o vento violento de frente. É ou não é a imagem perfeita da bravura? Enfrentar de pé é exatamente o que mais dá medo. E então, ele repreendeu o vento. Ele falou direto com aquele mar bagunçado, com essas exatas palavras: cala-te, aquieta-te. Olha a autoridade nisso, não foi um pedidozinho, não foi um sussurro tremido, foi um comando, uma ordem poderosa, firme e muito segura. Ele basicamente disse para aquela tempestade barulhenta que já deu, era a hora de parar agora. Foi tudo tão rápido naquela noite. A gente viu uma partida super calma, aí do nada uma tempestade alta. Depois aquele despertar desesperado e então, paz instantânea. A história mostra que no mesmo segundo em que Ellie falou, o vento simplesmente parou. Acabou. E veio uma calmaria daquelas. A água ficou lisinha de novo, parecendo um espelho. O barulhão sumiu. Foi como se a própria tempestade tivesse aprendido a se comportar. O contraste entre aquele caos louco e o silêncio absoluto de agora é de deixar qualquer um de boca aberta. Parte 5. Aprendendo a ser corajoso. A tempestade lá fora acabou, certo? Mas e o medo que ainda estava no coração de todo mundo ali? Com o mar quietinho, Jesus olhou para os amigos que ainda deviam estar com os olhos arregalados e fez uma pergunta muito importante. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele não estava dando bronca, não. Ele estava ensinando uma lição com muito carinho. Essa palavra tímido aqui significa ter muito medo, deixar a coragem fugir.
Ele só queria saber por que eles deixaram aquele medo crescer tanto até virar pânico. E o que é ter fé num momento desses? Bom, na nossa história, ter fé é acreditar que alguém muito maior está ali cuidando para que tudo fique seguro. Essa confiança gigante que empresta a força que a gente precisa. Quando a gente acredita que não está sozinho e que está protegido, essa fé traz uma coragem incrível para sermos valentes, para deixar o medo de lado, mesmo quando os trovões estão fazendo o maior barulho lá fora. Então, para resumir tudo, dá para tirar 3 passos bem simples para usar quando o medo aparecer. Passo 1. Reconhecer que a tempestade está ali e que assusta mesmo. Tudo bem, as coisas podem ser difíceis e o medo é real. Passo 2, e esse é o grande segredo, lembrar quem está no barco com a gente. Nós não enfrentamos o perigo sozinhos. E passo 3, escolher a coragem em vez do desespero. Em vez de gritar de pavor, a gente respira fundo e escolhe confiar. A grande mensagem que fica dessa nossa análise é esta: mesmo nas maiores tempestades da vida, ele está no barco. E olha, pode ser uma tempestade de verdade com chuva e vento, ou aquelas tempestades do nosso dia a dia, sabe? Um momento difícil, um problema que assusta, ou até o medo do escuro à noite. A lição de ouro é que nunca estamos sozinhos. Lembrar de quem viaja no barco com a gente é a chave principal para destrancar a nossa coragem. E a gente termina a explicação de hoje com uma pergunta para deixar ecoando na cabeça. O que ajuda a gente a lembrar de ter coragem quando a nossa própria tempestade barulhenta aparece? Da próxima vez que o medo tentar tomar conta de tudo, vamos lembrar daquele barquinho balançando na água e de quem estava lá dormindo tão tranquilo. É só confiar, ter fé e escolher ser corajoso. Um grande abraço e até a próxima aventura!